Mateus capítulo 4. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darão ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Estamos estudando sobre oração, e o crente triunfa somente com oração, né? Ele tem vitória e sucesso somente através da oração. Então, naquela primeira parte, que eu meditei com os irmãos, foi no dia 9, foi sobre quando oramos, o diabo treme e diminui, né? E nós temos consciência disso, que somos fortalecidos através da oração. Na semana passada, vimos que o trabalho do diabo é tentar impedir o crente de orar. Esse é o trabalho dele. A gente tem que entender o trabalho dele também, né? Saber como que ele trabalha para a gente se prevenir, para não se deixar vencer, né? Pelas suas seduções. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esse trabalho do diabo. Por isso a gente usa a armadura de Deus, conforme estávamos estudando lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus com oração. Lembrando, fazendo uma conexão com esse outro tópico de hoje. A vitória do diabo é impedir o crente de orar. Essa aqui é a vitória do diabo. Será que o diabo consegue vitória sobre nós? Será que alguma vez ele conseguiu vitória sobre nós, não deixando a gente orar, impedindo a gente de orar? Esse é o estudo de hoje, é sobre isso. E quem falou, me despertou sobre isso, lendo no livro, né, Páginas de Ouro da Oração, foi Martinho Lutero. A história conta que ele tinha grandes lutas com o diabo, né, quando estava promovendo aquela grande reforma na Alemanha, chamada Reforma Protestante. E ele disse assim: se eu deixar de gastar 2 horas em oração cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Bem, eu não gasto 2 horas de oração de manhã, não sei se os irmãos gastam 2 horas ou mais, né? Minutos de oração. Eu creio que é importante a gente estar orando. Acordar orando, ter uma oração, buscar a Deus em oração. O tempo desse mundo nosso tão corrido, já tem que sair aprontando, muitos aprontando café, aprontando filho, aprontando esposa, aprontando família, pega o trabalho e tal, etc. Né? A gente ter uma qualidade de oração, que a gente vai andar durante o dia sabendo, eu estou na presença do Senhor. Eu acho que isso é coisa importante. Não depende de quantos, se minutos, se horas, mas se realmente esteve em encontro com o Senhor logo de manhã, e certamente a gente vai encontrar com o Senhor durante o dia e em todas as outras ocasiões, né? Então, por que isso? Porque ninguém está imune à ação do diabo em tentar impedir de orar. Então, ele vai tentar impedir a gente de orar. Esse é o seu trabalho. E quando a gente lê aqui em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, olha lá, ele estava tentando o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou. Ele estava tentando impedir Jesus de orar. Claro que não conseguiu, não é? Porque Jesus é o homem, o varão perfeito, o homem que veio do céu, a gente fala, é o homem que veio do céu,
Deus, né, se encarnou, né, tomou a forma humana, e ele, como diz Paulo, é o segundo Adão, aquele Adão que não pecou, aquele Adão que cumpriu o propósito de Deus e viveu uma vida santa, provando para todos nós que era possível Adão ter vivido assim. Porque ele foi tentado. Ele tinha a oportunidade de pecar como Adão, o primeiro Adão tinha a oportunidade, mas não pecou. Ah, pastor, mas ele era filho de Deus. Não, mas ele era filho de Deus, 100% Deus, mas 100% homem. Então, na humanidade, ele poderia pecar. No 100% homem, ele podia pecar. Mas ele não pecou. Por isso que o sangue de Jesus, lá na cruz, é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz lá em 1 João. Então, o diabo consegue impedir o crente de orar? Consegue. Quando? Tem algumas condições. Quando ele acha lugar na vida do crente. Quando o crente dá lugar a ele. Por isso que Efésios capítulo 4, verso 27, o apóstolo Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Então, se o crente der lugar, ele vai impedir. A gente entende um pouquinho disso. Como é que o diabo faz essa coisa? Por exemplo, eu fui reler a parábola do semeador, lá de Lucas capítulo 8, né? Ali a gente olhando algumas coisas que Jesus fala, a gente entende como é que ele faz isso, como é que o diabo consegue isso. No versículo 12 está escrito que as pessoas que recebem a semente no coração, a palavra de Deus, né? Mas são como um caminho duro, onde a semente não penetra lá na terra, né? E não germina, não produz, o diabo logo vem e tira do coração. Então ele consegue, quando o crente não deixa a palavra de Deus enraizar no coração, ela fica só na superfície, o diabo como ave vem, come e leva embora. Então isso é uma das condições em que o diabo consegue impedir o crente de orar. Ele não guarda a palavra de Deus no coração, não deixa ela germinar e produzir o fruto na sua vida. No verso 13, quando Jesus falou sobre a semente que caiu entre as pedras, ele fala: creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Então o diabo consegue desviar o crente da oração quando ele tem apenas uma fé por algum tempo, né? E logo ele se desvia, quando vem uma provação, quando vem uma dificuldade, quando ele é contrariado, não é? Acontece uma coisa que ele acha que não podia acontecer na vida dele, não é? Tem gente assim nas igrejas. Tem gente assim, passa pelas igrejas, mas essa coisa não é do seu jeito, não é como você queria, então se desvia, porque é só temporária a sua fé. Como diz, os antigos diziam, né? É fogo de palha, é fogo de palha, é passageiro, como Oséias fala, né? É uma nuvem passageira, logo desvanece. Quando o crente ou o homem, né, segue o seu caminho apenas preocupado com as riquezas, com os prazeres dessa vida. Jesus fala isso no versículo 14, daquela semente que caiu entre espinhos. Então, essa pessoa vai seguindo o seu caminho, vai estar muito preocupada com as riquezas, muito preocupada com os prazeres dessa vida. Então, o diabo consegue impedir o homem de orar, porque ele está seguindo o seu caminho apenas preocupado com riquezas, com prazeres dessa vida. Então, ele consegue. Também ele consegue, o diabo, quando alguém dá lugar. Por exemplo, olhando o que Jesus falou lá em João capítulo 8 para os fariseus: o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quando o crente, quando o homem apenas pensa em satisfazer os seus desejos pessoais, muitos desses desejos pessoais não estão da vontade de Deus, são carnais, são mundanos, são passageiros. Então o diabo acha lugar ali e impede de orar e de buscar a comunhão santa com o Senhor. Jesus explica tudo isso direitinho lá em João capítulo 8, é um texto longo, mas ele fala claramente: o vosso pai é o diabo, quereis satisfazer os desejos. E sabe, irmãos, o desejo do pecado é o desejo do diabo.
Então, quando alguém deseja viver a vida nos prazeres neste mundo, ela está querendo o desejo do diabo. Por isso Jesus falou com essas palavras aos fariseus. Mas o diabo acha lugar também, não só quando a palavra não enraiza, quando o crente se desvia logo passando algum tempo, ou quando ele está só preocupado com as riquezas, com os prazeres dessa vida, mas quando a vida é vivida como os gentios vivem. Tem muito crente que não percebe isso, mas vive uma vida como os gentios vivem, é o que chama hoje no mundo atual de secularismo do evangelho. O evangelho está secularizado. Muitos crentes estão secularizados, estão vivendo conforme o século deste mundo. Um mundo consumista, um mundo em que as pessoas são muito egoístas. Estava conversando com um jovem esses dias, jovem casado, já separou, ele falando, pastor, como é difícil o mundo de hoje. Como que a igreja pode trabalhar com essa geração, que é uma geração líquida, é chamado isso em filosofia, estudo da sociologia, uma geração líquida. É tudo assim, muda rapidamente, a pessoa abandona rapidamente, casa e divorcia, e faz plano e muda, está numa igreja já muda, vai para outra igreja. Essa geração muito volúvel, é chamada geração líquida, uma época líquida. E eu falava com ele, olha, meu irmão, só tem um jeito, é joelho no chão. É como os antigos faziam, e a gente precisa fazer, são joelhos no chão. Porque se for seguir como os gentios vivem, quer dizer, viver como as pessoas vivem, a vida vai se tornar muito fútil, sem valor, sem sentido, É o que a gente vê, essa juventude perdida, sem sentido, sem razão, e muitos cometendo suicídio, entrando em depressão, não vê valor na vida, não vê razão na vida. Então, isso Paulo falava nos seus dias, dizendo, como os gentios vivem, verso 17 de Efésios 4, não andeis como andam os gentios em pensamentos fúteis. Os seus pensamentos são fúteis, não tem valor, não tem sentido, não tem lógica, não tem razão, não tem espírito, uma coisa tão fútil, tudo que eles pensam é uma coisa fútil, é só pensar um aqui, agora, um prazer, um desejo, família para muitos já não tem mais valor, igreja muito menos, sociedade então, estão vivendo coisas fúteis, banais, porque estão recebendo isso como influência do mundo tão corrompido e tão perverso, ou como os gentios vivem, diz o verso 18 de Paulo, obscurecidos no entendimento, ou seja, está escuro, eles não conseguem entender nem a verdade, você fala a verdade, eles não entendem, eles não aceitam a verdade. Mas se fala uma mentira, elas abraçam a mentira rapidamente. A mentira hoje, ela é aceita tão fácil. A verdade é tão difícil de comunicar, de ser aceita. Talvez por isso esse mundo já está sendo chamado, talvez não, com razão está sendo chamada, essa era de mundo pós-verdade. Ouvi o pastor, doutor Israel Belo Azevedo, dos nossos pastores batistas e teólogos, escritor, acho que o mais importante no Brasil hoje, em termos de relevância, ele diz que nós estamos vivendo a era pós-verdade. Já foi a era pós-cristã, a era moderna, pós-moderna já ficou para trás, estamos vendo a era pós-verdade. O que tem depois da pós-verdade? Mentira. É isso que tem. Por isso que as pessoas, meus irmãos, eu fico abismado. O que eu vejo acontecer, o que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade, nos meios de comunicação, em nossos políticos e em muitos lugares, as pessoas abraçam a mentira com facilidade, defendem a mentira como se fosse verdade. É um mundo pós-verdade. Isso que Paulo já dizia naquele tempo, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração. A gente volta lá para a parábola do semeador, coração duro. Então, se o diabo encontrar uma dessas condições, ele consegue impedir de orar. Será que é por isso que a maioria não ora, a maioria que poderia frequentar o culto de oração, a reunião de oração não vem? A gente marca uma vigília, vem geralmente nós mesmos, orar. Será que não é isso? O diabo tem conseguido achar lugar
e impedido de orar. Verso 19 ainda de Efésios 4, o apóstolo Paulo fala mais uma condição: quando se tornam insensíveis e se entregam a todo tipo de impureza. Quanta gente insensível. Você ia falar, não tem amor natural. Pessoas que não têm nem o afeto natural. Na própria família, não ama quem é da família. Não ama quem é da mesma igreja, sabe? É só uma coisa interesseira, virou as costas, está pronto para falar mal, está pronto para maldizer, está pronto para fazer um fuxico. Tem muita coisa acontecendo, irmãos, que é tudo por falta de sensibilidade, né? De comunhão com Deus, de interesse na palavra do Senhor. Eu vou parar aqui, porque esse ponto aqui dá para estender um pouquinho mais. Não para nós, mas a gente precisa ir entendendo cada vez mais como é que a gente está vivendo em sociedade. Como é que hoje a mente do jovem, a mente do adolescente, então da criança, mais ainda, porque a gente ainda pode influenciar, pode ainda orientar, reorientar, para que não venha a cair numa dessas ciladas do diabo, numa dessas tentativas do diabo de impedir a oração. A gente precisa ensinar essas crianças, precisa orar. Eu falava para esse jovem, olha, falei do meu primeiro casamento, foi com oração, eu orei para não errar. Eu vi a pastora, na minha época eu era seminarista, e eu vi pastor divorciado na minha época. Eu não posso errar, Deus me chamou para o ministério, isso era 1980, eu era jovem. E eu falei, eu dobrava o meu joelho lá no quarto do seminário, colocava o nariz no chão, literalmente, ficava assim com as mãos, o nariz no chão, orando, Senhor, se o Senhor tem alguém para mim, só me mostra, prepare, eu quero casar, mas quero a pessoa que o Senhor envia, que o Senhor sabe quem vai me aguentar. Eu não dizia essas palavras, né? Deus sabe quem aguenta quem. Casamento é um tal de aguentar. Não é esse negócio de viver felizes para sempre, aquele sonho romântico de Cinderela ou etc. e tal, né? Então, a gente vem de família diferente, um tem que acomodar com o outro e viver em comunhão com o outro. E deu certo o primeiro casamento, eu falava com ele, ó, e o segundo casamento foi também assim, foi coração. Depois de 2 anos de viúvo, sentindo solidão, desejando novamente ter uma companheira para não ficar sozinho. Até minhas filhas já tinham falado comigo, até minha sogra tinha falado, né? Já contei, os irmãos já conhecem a história. Aí comecei a orar. Eu falava para ele, olha, e a Cidinha não tinha rede social, não tinha WhatsApp, tinha só WhatsApp, né? Porque era a última, uma coisa que ela tinha entrado recentemente com a amiga dela lá, que conversava com ela, que apresentou eu para ela, foi uma coisa assim, né? Se não tivesse WhatsApp também, acho que eu nem tinha encontrado, né? Mas não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, eu procurava a foto dela, não existia foto em nenhum lugar, né? Mas só o joelho no chão. Então, isso para mim foi importante, foi importante. Então, eu falava para aquele jovem, olha, oração. Como pode ver num mundo como esse, no mundo tão de liquidez, assim como você está falando, é a oração. Nós tentamos ensinar os adolescentes, temos que ensinar os jovens a orar. Para vencer essas tentações, de suportar esse mundo tão assombroso, tão tenebroso, com tanta mentira, etc, etc, é oração, né? E o que o diabo está fazendo sem parar? Qual que é o trabalho do diabo? Contra o crente? Impedir de orar. E o que a gente tem que fazer? Orar. E o diabo está fazendo o quê? Tentando impedir a gente de orar. E a gente tem que entender isso e a gente tem que orar. A gente tem que ensinar para os jovens, ensinar para as crianças, para os homens, as mulheres que estão errando muito por aí. Então, tem que parar com isso. Precisa colocar o joelho no chão, precisa buscar Deus, porque através da oração nós temos vitória. Não é o diabo que vai ter vitória, é nós que vamos ter vitória, porque vamos seguir orando, vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é o nosso Pai amado, Pai querido, Pai amoroso. Tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Ele quer tão somente que a gente esteja em plena dependência dEle, em comunhão, para não errar, porque o diabo está aí para fazer a gente errar. Então, nós vamos orar hoje como igreja aqui reunida, como fazemos aqui na quarta-feira, e vamos seguir orando em casa, dobrando os joelhos, como falei domingo, né?
Os homens, especialmente, a mulher não dobra para fazer marquinha no joelho, né? Que fica aquela coisa escurinha lá, fica feio, né? Mas Deus vai aceitar, viu? Ora sentado, ora deitado. O importante é o coração quebrantado. Eu entendo assim, sabe? O importante é o coração quebrantado. Ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Esse é o quebrantamento que Deus quer, que eu espero de cada um de nós. Eu ajoelho porque para homem não faz mal ter uma marquinha no joelho, é bom a gente ter um momento de comunhão com Deus de toda contrição, também no físico, né? Também dobrando o joelho, pondo os pés para trás, para orar. Boa noite, irmãos, irmão Ivon, irmã Lúcia, mais alguém está aí, que Deus abençoe. Vamos encerrando aqui o culto, até domingo, se Deus quiser, Escola Bíblica Dominical, 8h30 aqui, e à noite, 19 horas, o culto de adoração e louvor ao Senhor. Tchau.